Eu gostaria de solicitar os convidados, familiares, agradecer à imprensa, para que todos nós, nesse dia de festa, possamos dar a posse para os novos 54 senadores eleitos no nosso país. Gostaria de pedir aos assessores que estão no plenário que possam se posicionar ao fundo do plenário para que os senadores e senadoras e convidados e assessores possam participar da solenidade. Abertura da reunião. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. A número regimental. Você pode dar a palavra? Declaro aberta a primeira reunião preparatória da primeira sessão legislativa ordinária da 56ª legislatura. A presente reunião preparatória destina-se à posse das senadoras e dos senadores eleitos em 7 de outubro de 2018. Informo ao plenário que foram encaminhados à mesa diretora os diplomas conferidos pela Justiça Eleitoral e os demais documentos exigidos por lei, que serão publicados no Diário Oficial. Convido a todos para que, em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional.
Vou confirmar isso. Gostaríamos de agradecer e registrar a presença de diversas autoridades do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. Gostaria de nominar algumas autoridades, em nome dessas, cumprimentar os nossos visitantes desta sessão solene. Ministro de Estado da Saúde, o senhor Henrique Mandetta. Ministro de Estado de Minas e Energia, o senhor Bento Albuquerque. Governador do Estado de São Paulo, o senhor João Dória. Ministro do Tribunal de Contas da União, senhor Vital do Rego. Cumprimentar e agradecer a presença do ex-presidente do Senado Federal, senhor Mauro Benevides. Cumprimentar e agradecer a presença do eterno senador, governador, senhor Rodrigo Hollenberg. Cumprimentar a presença do senhor ex-governador do estado do Ceará, senhor Ciro Gomes. E cumprimentar o ex-prefeito, ex-ministro da cidade de São Paulo, senhor Gilberto Kassab. E em nome dessas autoridades, cumprimentar e estender os cumprimentos a todas as outras autoridades, estender também os cumprimentos e me penitenciar de agradecer à imprensa brasileira que acompanha os nossos trabalhos. É com muita satisfação que registro as honrosas presenças nesse plenário e agradeço aos familiares que dos 4 cantos do nosso país vieram para esta sessão solene de posse dos senadores, familiares, amigos, colaboradores, eleitores e apoiadores que prestigiam esta sessão solene. Passamos para a posse das senadoras e senadores eleitos. De acordo com o disposto no parágrafo 3º do artigo 4º do Regimento Interno, tenho a honra de convidar o senhor Jacques Wagner, por ser o empossando mais idoso representante do Estado da Bahia, para comparecer à mesa a fim de, em nome de todas as senadoras e todos os senadores, prestar o compromisso regimental Gostaria também de fazer um convite para que pudesse prestar o compromisso regimental ao lado do senador mais idoso ou mais experiente, ex-governador e ex-ministro Jacques Wagner. Vivemos momentos onde a renovação da política nacional nos impõe momentos importantes e decisivos. E ao mesmo tempo que convido o senador Jacques Wagner como mais idoso ou mais experiente, gostaria também de inovar nesta sessão solene, no exercício desta presidência. Convido o senhor senador Irajá Abreu, por ser o empossando mais jovem do Senado Federal, representante do Estado de Tocantins, para fazer o juramento, em nome da juventude brasileira, que acredita em um país com menos injustiças e com mais respeito ao seu povo e à sua gente. Agradeço aos senadores a oportunidade de fazer esta inovação. Solicito, na ordem, o senador empossando mais experiente, e não poderei dizer do senador Irajá como mais inexperiente, porque tive a honra de ser colega do senador Irajá, ainda muito jovem, como deputado federal. Mas sinta-se Irajá e sinta-se Jacques Wagner,
representando hoje o povo brasileiro. Solicito aos presentes que se coloquem em posição de respeito para o compromisso dos empossandos. Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do país, desempenhar fiel e lealmente o mandato de senador que o povo da Bahia me conferiu e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Convido o senador Irajá para fazer o compromisso regimental. Desculpa, presidente, mas eu precisava registrar na minha memória e também no meu coração esse momento tão especial na minha vida. Quero agradecer-lhe de coração por estar me dando essa honra. Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do país, desempenhar fiel e lealmente o mandato de senador que o povo me conferiu e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Pelo Brasil e pelo meu Tocantins, o prometo. Passamos agora para a chamada dos empossandos. Pode sentar, presidente Renan. Claro. Agradeço a contribuição do presidente Renan Calheiros. Passa-se agora a chamada pela ordem de criação das unidades federativas dos demais senadores e senadoras empossandos, que ao serem chamados dirão: assim o prometo. Gostaria de convidar o senador Telmário Mota para proceder à chamada. Tá bom. Pode sentar. Aí. Senhor presidente, antes de tudo eu queria agradecer a oportunidade que Vossa Excelência nos dá de poder fazer aqui a chamada, até porque aqui é o encontro do Norte, é Macapá e Roraima junto. Obrigado, senhor presidente. Representante do Estado da Bahia, senhor Ângelo Coronel. Em nome do meu Estado da Bahia, que me deu a condição de estar aqui neste plenário sendo empossado, eu prometo. Representantes do Estado do Rio de Janeiro, senhor Harold de Oliveira. Em nome do Estado do Rio de Janeiro, assim prometo. Senhor Flávio Bolsonaro. Assim o prometo. Representantes do Estado do Maranhão, senhora Elisiane Gama. Em nome do Maranhão e de todas as minorias do Brasil, assim eu prometo. Ainda do Maranhão, o senhor Everton Rocha. Em nome de todos os trabalhadores e trabalhadoras do nosso país e do nosso querido Maranhão, assim eu prometo. Representante do Estado do Pará, senhor Jader Barbalho. Assim o prometo. Senhor Zequinha Marinho. Pelo Brasil, pelo Pará e o seu querido povo, assim prometo. Representantes do Estado de Pernambuco, senhor Humberto Costa.
Assim eu prometo. Senhor Jarbas Vasconcelos. Representantes do Estado de São Paulo, senhor Major Olímpio. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, assim o prometo. Senhora Mara Gabrilli. Assim o prometo. Representantes do Estado de Minas Gerais, senhor Carlos Viana. Em nome dos 22 milhões de mineiros que acreditam no Brasil melhor, assim eu prometo. Senhor Rodrigues Pacheco. Em nome do povo de Minas Gerais, assim eu prometo. Representantes do Estado de Goiás, senhor Jorge Cajuru. Em nome da minha gratidão eterna ao Estado de Goiás e o amor sincero ao Brasil, eu não só prometo, eu cumpro. Senhor Vanderlan Cardoso. Pelo Brasil, por Goiás, assim eu prometo. Representantes do Estado do Mato Grosso, senhor Jaime Campos. Em nome do povo do Mato Grosso, assim prometo. Senhora Selma Arruda. Em nome de todo o povo brasileiro, assim eu prometo. Representante do Estado do Rio Grande do Sul, senhor Luiz Carlos. Em nome do povo gaúcho e do povo brasileiro, assim eu prometo. Senhor Paulo Paim. Em nome do Brasil, do Rio Grande do Sul, assim eu prometo. Representantes do Estado do Ceará, senhor Cid Gomes. Assim o prometo. Senhor Eduardo Girão. Em nome de Jesus, em nome do povo do Estado do Ceará e em nome do povo brasileiro, assim eu prometo. Representante do Estado da Paraíba, senhora Daniela Ribeiro. A Paraíba faz história nesse momento, trazendo a primeira mulher para representá-la aqui ao Senado Federal. E eu, com muita honra, prometo a Deus, ao povo paraibano e ao povo brasileiro que hei de honrar esse mandato. Muito obrigado. Senhor veneziano Vital do Rego. Assim o prometo. Representante do Estado do Espírito Santo, senhor Fabiano Contarato. Agradeço a Deus, agradeço toda a população capixaba, assim eu prometo. Senhor Marcos Duval. Em nome de todos os capixabas e de todos os brasileiros, em especial a todos os profissionais da área da segurança pública, assim eu prometo. Representantes do Estado do Piauí, senhor Ciro Nogueira. Para continuar a nossa luta pelo Piauí e pelo Brasil, assim o prometo. Senhor Marcelo Castro. Em nome do Piauí e do Brasil, assim o prometo. Representante do Estado do Rio Grande do Norte, senhor Stevenson Valentim. Stevenson Valentim. Stevenson. Isso, Rio Grande do Norte. Stevenson. Prometo ficar íntegro, prometo respeitá-los e prometo cumprir o que eu prometi em campanha. Prometo sempre, vou cumprir. Senhora Zenaide Maia. Assim eu prometo. Representante do Estado de Santa Catarina, senhor Espiridião Amir. Por Santa Catarina e pelo Brasil, assim o prometo. Senhor Jorginho Melo. Por Santa Catarina e pelo nosso querido Brasil, assim eu prometo. Representantes do Estado de Alagoas, senhor Renan Calheiros. Senhor Rodrigues Cunha. Rodrigo Cunha. Em nome do povo alagoano e do povo brasileiro, assim eu prometo. Representante do Estado de Sergipe, senhor Alexandro Vieira.
Em nome do povo Sergipe, assim eu prometo. Senhor Rogério Carvalho. Em defesa da vida e contra os brumadinhos, assim eu prometo. Representantes do Estado do Amazonas, senhor Eduardo Braga. Em nome do Amazonas, em nome do Brasil, assim eu prometo. Senhor Plínio Valério. Antes de prometer, peço permissão ao povo brasileiro para reafirmar o compromisso assumido com os amazonenses. Agora posso prometer, assim o prometo. Representante do Estado do Paraná, senhor Flávio Arnos. Assim eu prometo. Senhor Oriovisto Guimarães. Oriovisto Guimarães, assim eu prometo. Representante do Estado do Acre, senhora Maílza Gomes. Assim eu prometo. Senhor Márcio Bittar. Pelo Acre, pelo Brasil, assim eu prometo. Representantes do Distrito Federal, senhor Isalci Lucas. Senhora Leila Barros. Em nome de todos os brasilienses, em nome de todos os brasileiros, ao qual representei em todas as quadras do mundo afora, assim eu prometo. Representante do Estado do Mato Grosso do Sul, senhor Nelsinho Trate. Em nome do nosso país e ao povo do Mato Grosso do Sul, assim o prometo. Senhora Soraya Tronic. Com gratidão a Deus, em nome do nosso Brasil e do meu Mato Grosso do Sul, assim eu prometo. Representante do Estado de Rondônia, senhor Confúcio Moura. Assim eu prometo. Senhor Marcos Rogério. Por Rondônia, meu estado querido onde nasci, e pelo Brasil, assim o prometo. Representante do Estado de Tocantins, senhor Eduardo Gomes. Pelo Tocantins, liberto nesse plenário há 30 anos pelo Constituinte Siqueira Campos, pelo Brasil, por Sara, assim eu prometo. Representante do Estado do Acre, Sérgio Petecão. Em nome do meu querido povo do Acre, como diz o nosso hino, sem recuar, sem cair, sem temer. Assim eu prometo. Representante do Estado do Amapá, senhor Lucas Barreto. Pelo Amapá, por onde começa o Brasil, assim eu prometo. Senhor Randolph Rodrigues. Para defender e honrar o povo do Amapá, para defender os direitos sociais e individuais do povo brasileiro, para continuar sempre sustentando a democracia, o melhor de todos os regimes, assim eu prometo. Senhor presidente, assim a gente encerra, portanto, a chamada de todos. Ah, que é isso? Aí meus colegas de Roraima vão dizer que eu estou fazendo boicote. Tá vendo o que é o amor? Sempre de casa, você acaba fazendo isso, presidente Renan. Deixa por último, não é deixar por último. É o que é bom, fica no coração. Por isso que eu deixei para falar agora. Representantes do meu estado de Roraima, senhor Chico Rodrigues. Agradeço a Deus por esse momento, por Roraima e pelo Brasil, assim o prometo. Senhor Messias de Jesus. Pelo bravo e sofrido povo de Roraima e pelo Brasil, assim o prometo. Assim, senhor presidente, encerra a relação dos senhores senadores. Só lembrando, senador Lucas Barreto, termina no Rio Grande do Sul. Obrigado. Declaro investidos no mandato de senador da República as senadoras e os senadores eleitos em 7 de outubro de 2018, que acabaram
de prestar o compromisso regimental. Declaração de nome parlamentar e filiação partidária. Em cumprimento ao artigo 7º do Regimento Interno, foram encaminhadas à mesa declarações do nome parlamentar e da filiação partidária, que serão publicados no Diário do Senado Federal. Assim, para fins de cálculo da proporcionalidade partidária, comunico a representação dos partidos políticos no Senado Federal. MDB, 13 senadores. PSD, 10 senadores. PSDB, 8 senadores. Democratas, 6 senadores. PP, 6 senadores. PT, 6 senadores. Podemos, 5 senadores. PDT, 4 senadores. PROS, 4 senadores. PSL, 4 senadores. Rede Sustentabilidade, 4 senadores. PPS, 3 senadores. PSB, 3 senadores. PR, 2 senadores. PRB, 1 senador. PSC, 1 senador. Sem partido, 1 senador. A presidência, na forma do disposto no inciso 4 do artigo 57 da Constituição Federal, convoca os senadores e senadoras para a segunda reunião preparatória a realizar-se às 17 horas neste plenário, destinada à eleição de posse do presidente do Senado Federal, que exercerá o mandato no biênio de 2019 e 2020. Está encerrada a reunião.